Se você quer entender como começar no marketing digital em 2025, sem aparecer, sem criar conteúdo e obviamente sem virar influencer, e como milhares de jovens do nada simplesmente mudam sua vida em alguns meses, porque simplesmente eles dominaram a brecha de como furar a bolha da vida tradicional. Então preste muita atenção nesse vídeo, porque provavelmente seu pensamento é o seguinte: Ah, mas isso aí de marketing digital já não tá saturado? qual foi a última vez que você comprou online? A primeira coisa que você tem que destravar na sua cabeça é que marketing digital não é sobre vender curso, não é sobre vender curso de vender curso, é vender um produto físico ou um produto digital ou um serviço quiçá através da internet. Tira da sua cabeça que só ganha dinheiro na internet quem é influencer, quem é blogueiro ou quem faz coisa errada. Ou muitas vezes então aquele pensamento que a pessoa deu sorte, pegou uma onda certa, pegou o momento certo. Sempre é a hora certa, sempre cada vez mais as pessoas estão consumindo online. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 pilares invisíveis que fazem qualquer produto vender milhões e milhões na internet todos os meses. São esses 3 pilares que você abre o seu Instagram todos os dias e vê lá milhares de jovens mudando e mudando suas vidas, viajando o mundo, comprando carros, tendo uma vida realmente extraordinária. E dominar esses 3 pilares que eu vou mostrar pra vocês agora. O mais engraçado é que esses 3 pilares você vê todos os dias no seu Instagram. Você só não sabe identificá-los. Por isso que no final desse vídeo eu vou te colocar no caminho certo pra começar a ganhar dinheiro de verdade ainda em 2025 utilizando o marketing digital. E você vai ver que isso não se trata de ser nenhum gênio, de ter alguma fórmula mágica, de ser algum golpe, de ser alguma tacada de sorte. Não. É simplesmente utilizar esses 3 pilares da maneira correta pra furar a bolha e viver uma vida extraordinária. Então já que você tá aqui até agora, bora começar com conteúdo de verdade que vai explodir sua mente. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é que realmente você não precisa aparecer, você não precisa criar conteúdo para vender. Por quê? O marketing digital, como eu falei anteriormente, ele é um meio. Então você pode vender o que você quiser, seja ele um produto digital, um e-book, um curso, uma mentoria, ou que seja, ou um produto físico. Tem que entender que o marketing digital, ele é um mecanismo que vai fazer você vender. É só o meio, onde todo mundo lá no Instagram, no Facebook, todos os dias, e vai aparecer um anúncio, seja do seu produto físico, digital ou do seu serviço, e alguém tá ali e vai comprar. O que você precisa pôr na sua cabeça também, que sempre tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. Nós aqui, eu sou do lado que tá vendendo. E não tem nada de errado com isso. Tem muita gente que também tem uma crença que fala, não, nossa, vender é errado, ou ser vendedor é chato. E não tem nada de errado em querer vender. Os maiores milionários, bilionários do mundo venderam e vendem alguma coisa todos os dias. E a pergunta mais clássica que me fazem é, mas não tá saturado? Vamos lá, saturado nunca vai estar. A internet, o digital, ele só cresce todos os dias, aumenta cada vez mais o número de compras online. Então, nunca vai saturar a internet. O que você precisa entender é que as formas de como você vende, ou o formato que você vende, isso muda. Mas mudar não significa saturar. A palavra que você tem que colocar é sofisticação. Realmente, hoje em 2025, não é tão fácil vender quanto em 2020. Só que é muito mais fácil vender em 2025 do que vender em 2026. Por quê? Porque a forma como você vende online muda todos os dias. E por isso que você precisa se manter atualizado em constante evolução para estar sempre se adaptando ao mercado. Mas saturado ou falar que não funciona, isso não existe. Esse vídeo é para você completamente do zero, que não tem noção nenhuma de como gerar dinheiro na internet. E eu vou explicar para você aqui agora, antes de explicar os 3 pilares. Como funciona uma jornada de compra na internet, por exemplo. Você está lá no seu Instagram, no seu Facebook, rolando o feed, você se depara com um anúncio. Alguma coisa que chamou atenção, certo? Chamou atenção, seja por um produto, por um serviço, por alguma coisa que ou você queira comprar por algum benefício, ou uma dor, ou um desejo seu que você tenha, enfim. Você viu aquele anúncio ali. Está ali no seu Facebook, no seu Instagram, você clicou. Ao você clicar nesse anúncio, você é direcionado para algum site. Nesse site, você vai para uma página de vendas ou uma página de captura, onde vai explicar um pouco mais sobre aquilo que você clicou, que você demonstrou o interesse inicial. E ele vai mostrar como funciona aquele produto ou aquele serviço, aquilo que você clicou, enfim. Mostrar exatamente tudo, os benefícios, para quem que é aquele produto, o valor, as formas de pagamento, a garantia, tudo. E dali você vai e faz uma compra. No momento que você faz aquela compra, você acabou de fechar uma sequência de marketing digital, de um funil de venda. Calma que eu já vou entrar no detalhe, mas é só para começar a você falar, nossa, realmente, eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo. Ou, por exemplo, quando você tá lá novamente no seu Instagram, no seu Facebook, e vê alguém falando que vai fazer algum evento gratuito, onde vai te ensinar alguma coisa. Aí você clica, você vai para um site novamente, só que dessa vez você não compra nada. Você fala, ué, mas não tô comprando nada. Só que o que você faz ali no seu site? Você preenche os seus dados, você coloca o seu nome, o seu WhatsApp e o seu e-mail. Depois daquele momento você vai receber mensagem no seu WhatsApp, vai receber transmissões no seu e-mail, e tudo isso faz parte de uma jornada de compra. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar na parte de anúncio, de site, de um funil de venda? Eu quero mostrar pra vocês aqui, provavelmente você já entrou no funil de venda. Tenho certeza que você já entrou no funil de venda, você já clicou no anúncio, já foi para um site, ou você comprou, você preencheu os seus dados. Certeza. E o que eu quero te mostrar é que esse modelo de você estar ali, rolando na internet, rolando no Instagram,
sair de lá e comprar alguma coisa sem conhecer alguém, sem saber quem tá por trás daquilo, isso se chama venda direta. E aí que surge o tráfego direto, ou seja, eu consigo fazer um anúncio, uma página de venda e vender alguma coisa sem precisar aparecer, simplesmente coordenando essas 3 etapas. Por isso que é bizarro o marketing de resposta direta. Porque você não precisa construir uma marca, você não precisa construir um brand, você não precisa construir nada. Você só precisa fazer essas 3 etapas muito bem feitas. Mas afinal, o que são esses 3 pilares que eu tanto falo? Vamos lá. Copy, funil e tráfego. Você dominando esses 3 pilares, você fura a bolha. Então vamos começar pelo que eu julgo ser o mais importante, que é copy, que vem de copywriting. Tá bom, mas o que é isso daí? Vamos lá, copy nada mais é do que uma comunicação persuasiva. Ou seja, toda comunicação da sua estratégia de venda vai ser pensada. Você vai utilizar de gatilhos mensais e de técnicas de venda para conseguir convencer alguém a comprar o seu produto. A copy tem o poder de dar valor para o seu produto. É mostrar o seu produto da maneira como o cliente quer ver, demonstrando os benefícios daquilo. Pensa comigo, ninguém acorda um dia, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso e fala: nossa, hoje eu quero fazer uma dieta, hoje eu quero emagrecer. Não. Quando você sabe tocar na dor e nos desejos de uma pessoa, você vende o que você quiser. Porque se você não sabe gerar valor para o seu produto, se você não sabe mostrar a eficiência dele, se você não sabe gerar escassez, necessidade, urgência pelo seu produto, pelo aquilo que você está vendendo, você não vai vender. E aí que entra um ponto muito importante e muito contraditório, que muita gente não sabe explicar isso, que o que vende não é o seu produto, o que vende é a sua oferta. Você já deve ter escutado alguma vez alguém falando assim: pouco importa o que você vende, importa como você vende. Você acha que eu vou falar que isso está errado? Obviamente que não. E realmente é isso. Não importa o que você vende, importa como você consegue vender. Não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não sabe apresentar ele. Tem aquele dilema que não vence o melhor, vence o que parece ser melhor. Um caso clássico, pensa no hambúrguer. Você pensou provavelmente no McDonald's, porque o McDonald's é o mais famoso. Qual que é melhor? McDonald's ou Madeiro, por exemplo? Obviamente que é o Madeiro, só que o mais famoso é o McDonald's. Se a gente fosse entrar em copy aqui, eu ficaria um vídeo falando 1, 2, 3, 4, 5 horas sobre copy, porque você precisa dominar isso. Depois que você sair desse vídeo aqui, você entender os 3 pilares, você vai se aprofundar em cada um. E eu também vou trazer conteúdo aqui falando de cada conteúdo, de cada pilar desse aqui em específico. Por quê? Porque não é um conteúdo supérfluo, não é um conteúdo que você vai assistir aqui um vídeo de 10 minutos e vai dominar a copy. Copy precisa ser praticada. Você precisa começar a olhar cada palavra, cada frase de um vendedor, de uma estratégia de venda e entender o que ele quis dizer com aquela frase. Ou você acha que quando alguém diz que faltam apenas 17 vagas, realmente faltam 17 vagas? Ou é para gerar uma escassez e uma urgência para você comprar aquilo logo? Se você não dominar copy, você não vai saber apresentar o que você quer vender. Por exemplo, aqui eu tô com uma garrafa Stanley aqui. Se eu vendesse essa garrafa aqui, é uma garrafa que conserva a temperatura. É supérfluo. Agora quando você pega, por exemplo, essa garrafa aqui e fala: ó, imagina poder tomar sua água gelada durante 3, 4 horas. Ela mantém a temperatura como se tivesse acabado de sair de uma garrafa da geladeira e manter a temperatura. Você conseguir levar ela para onde você quiser, usar debaixo da praia e ela manter a temperatura como se fosse fresquinha, gelada, aquela água com cubos de gelo que você toma na sua casa. Você vai poder tomar ela na praia, quando você estiver jogando futebol, na academia, onde for que seja. Por quê? Porque ela resiste à temperatura. Aqui foi um exemplo simples, superficial, mas você começa a entender que a forma como você apresenta o seu produto é o que vale, não é o que realmente o seu produto é. Enfim, assunto de copy eu piro, eu adoro entrar em diversos funis, analisar funil, analisar estratégias de venda, mas tudo está relacionado a copy. Mas vamos lá, primeiro pilar, copywriting. Você precisa dominar esse pilar, o pilar da copy, o pilar da comunicação persuasiva de venda. Agora que você já entendeu que você precisa ter uma comunicação persuasiva, uma comunicação agressiva e demonstrar bem a sua oferta, você precisa pensar nisso num funil de venda, que é o nosso segundo pilar, funil de venda. E o que é o funil de venda? O funil de venda nada mais é do que a jornada, que é aquele lead. Lead é um potencial cliente. Aquilo que eu falei do Facebook lá, o cara que tá lá no Instagram, no Facebook, ele ali é um potencial cliente, ele é um lead, né? A trajetória que ele vai percorrer. Por que é muito importante um funil de venda? Você clicou, como a gente falou, você clicou no anúncio, foi para uma landing page, por exemplo, onde você colocou seus dados. Naquele momento, alguém gastou alguma coisa para aquele anúncio aparecer para você. Você concorda comigo? Só que você não comprou nada. E da onde está vindo o dinheiro? Da onde aquilo vai gerar receita? A pessoa pegou seus dados, certo? O funil de venda da pessoa, por exemplo, é te chamar no WhatsApp e depois tentar te vender alguma coisa. É tentar fazer um lançamento de algum produto posteriormente. Isso é um funil de venda. Ou, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa em algum site online,
tá lá no carrinho e aparece mais alguma coisa. Ah, por apenas, R$20, adicione isso ao seu carrinho. Isso faz parte de um funil de venda. O funil, assim como a copy, são primordiais que você domine. Você precisa dominar isso daí. Porque uma vez que você consegue entender o funil de venda, você consegue brincar com as coisas, você consegue fazer magia. Por exemplo, imagina que um produto de R$10, você tá lá navegando, você fala assim, nossa, olha aqui um produto de R$10, eu vou comprar. Só que eu gastei, muitas vezes, R$20 para anunciar aquilo para você, para aquilo aparecer para você. Você pagou 10, ou seja, eu, vendedor, tô no prejuízo. Porém, você pagou 10. Só que depois eu vou te oferecendo uma série de produtos. O produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, e você vai comprando. E aquilo que parecia um simples produto de R$10, no final das contas acabou gerando, R$80. E eu falo que vocês veem isso todo dia no Instagram, no Facebook, você só não dá devida atenção, você só não percebe, você muitas vezes acaba caindo nisso, comprando, consumindo, ao invés de estar desse lado, de quem está vendendo e pondo dinheiro no bolso. E por que chama funil de venda? Porque o próprio nome diz, imagina um funil onde aqui em cima entra muita gente. Por exemplo, quando você faz um anúncio, aparece um anúncio para muita gente. Muita gente vai entrar no seu funil de venda, muita gente vai ter interesse pelaquilo que você está mostrando, se aquilo realmente tocar numa dor ou num desejo. Muita gente vai entrar, porém poucas pessoas vão passando das etapas. Realmente o percentual de conversão é muito pouco. Por exemplo, de 100 pessoas que clicam no seu anúncio, muitas vezes você vai vender para 1, 2 pessoas. Só que essa 1, 2 pessoas que você vende é o que te dá dinheiro, é o que te dá lucro. Por quê? Porque teoricamente é barato mostrar, fazer com que 100 pessoas entrem no seu funil. Então nessas 100 pessoas que entram, você não precisa vender para todo mundo. 1 ou 2 que você conseguir fazer a venda, você já está no lucro. Então você já conseguiu entender o poder de fazer um funil de venda e de fazer uma copy. E o terceiro pilar que eu já acabei comentando aqui, que é o pilar do tráfego. Você precisa saber fazer tráfego. Por quê? Você não precisa gerar conteúdo, você não precisa ter uma marca, você não precisa ter um brand. A partir do momento que você entra no gerenciador do Facebook e coloca assim, agora eu vou anunciar para o Brasil, para mulheres de 18 a 44 anos com determinados interesses. Pronto, você direcionou aquela sua oferta, aquela sua comunicação para quem realmente quer ver aquilo. Você não vai estar anunciando um produto para mulher, para um homem. E esse é o poder do tráfego. Você coloca dinheiro e ele te devolve em pessoas, basicamente em impressões. Então, coloquei R$100 aqui no Facebook, ele vai mostrar esse meu anúncio que você muitas vezes vê ali quando você está rolando no Facebook e no Instagram, para 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas. Obviamente, quanto mais você põe, mais pessoas aparecem. Então agora você já entendeu como funciona os 3 pilares, que é copy, funil e tráfego. E como esses 3 aqui bem alinhados fazem você vender qualquer coisa. Por quê? Porque uma copy, você vai ter uma escrita persuasiva. Mas nada adianta uma escrita persuasiva sem uma estratégia. Aí entra o funil. O funil você tem uma estratégia, você tem uma lógica que vai fazer com que o lead siga várias etapas. Desde ele clicar no anúncio, ir para o seu site, para depois comprar, isso já é o funil. Então, fizemos a copy, fizemos o funil, e como isso aqui vai aparecer para as pessoas? Através do tráfego pago, através de anúncios. E é dessa maneira que os 3 pilares unidos, você vende qualquer coisa. Porque não importa o que você vende, se você venda um produto físico, se você vende um produto digital, se você vende um serviço. Em tudo você vai utilizar esses 3 pilares. Copy, funil e tráfego. Mas agora você deve estar me perguntando, tá bom, eu entendi tudo isso, mas como eu, aqui, vendo esse vídeo, posso começar a vender online? O que eu vou vender online? Esse é o principal ponto. Por quê? 99% das pessoas que vão começar no mercado digital focam toda a sua energia no produto, ao invés de entender o que as pessoas querem comprar. Lembra que eu falei que o que vende não é o produto? Você pode vender um produto digital. Assim, eu trabalho só com produto digital, eu não vendo produto físico, eu não vendo produto que você consegue receber na sua casa. Eu vendo através da internet, de produto digital, produto que a pessoa recebe no e-mail. A pessoa recebe no e-mail, abre lá, pronto, tá entregue. Sem logística, sem precisar fazer a logística de entrega, sem ter que cuidar de um puta suporte. Não. A pessoa compra o produto digital, na mesma hora recebe e na mesma hora eu recebo também, sem cuidar de uma grande logística. Tá bom, Gabriel, mas mesmo assim, o que eu vou vender? O primeiro ponto que você tem que pensar, o que as pessoas estão querendo comprar? O que está em alta nesse exato momento? Você tem que entender uma coisa, você vai vender uma dor, um desejo, uma solução. A forma como você vai entregar, se você vai entregar num PDF, em vídeo, em formato de aplicativo, você entendeu? Tudo que você entrega, um aplicativo é um entregável digital, um e-book, uma planilha, qualquer coisa é um entregável no modelo digital, no produto digital. Então você vai entender o que as pessoas estão comprando, o que você vai querer sanar, porque existem vários nichos dentro dos produtos digitais. Existe o nicho de emagrecimento, onde obviamente você vai focar em pessoas que querem emagrecer. Existe o nicho de saúde, onde você vai vender
produtos para a saúde. Existe um nicho de beleza, onde você vai vender coisas relacionadas à beleza, principalmente para mulheres. Que mulher que não quer ter a pele mais limpa, quer curar suas espinhas, quer ter a pele mais jovem? Você precisa entender que se você vende ego para homem, emagrecimento para mulher, vaidade para quem quer ser aceito, status para alguém que quer se provar, liberdade para quem tem uma vida presa, uma vida monótona, você sempre vai estar vendendo. Tá vendendo uma solução, tocando na dor e no desejo da pessoa. E muitas vezes, se você começar a olhar ao seu redor, você vai começar a perceber oportunidades de venda. Por exemplo, eu vou falar aqui de um primeiro produto que eu vendi digital em 2022. Em 2022, não sei se vocês vão lembrar, mas estava muito em alta NFT. Na época que o Neymar estava comprando aquele NFT, aquele macaco, lembra que estava vendendo? Enfim, estava muito em alta a criptomoeda e o assunto de NFT. Ou seja, naturalmente estava em alta esse assunto. Qual foi o produto que eu desenvolvi na época de 2022? E eu não necessitei ser nenhum gênio ou nada do tipo. Simplesmente, o assunto em alta era NFT. Todo mundo sabia o que se tratava isso. Todo mundo queria ganhar dinheiro com isso. Simplesmente existia uma ferramenta nos Estados Unidos que conseguia captar as transações das carteiras. Ou seja, se uma carteira grande, que a gente não sabe de quem é, fazia uma transação grande, carteira 01 comprou 1 bilhão em Bitcoin. Estamos falando de um Bitcoin. Ou seja, se uma carteira grande, se uma pessoa grande comprou 1 bilhão em Bitcoin, provavelmente isso aí vai gerar um efeito no mercado. Concorda comigo? Ou se, por exemplo, uma moeda que ninguém conhece, você começa a identificar que pessoas estão comprando aquela moeda. Ou seja, uma grande carteira lá comprou 100 milhões de uma moeda que ninguém está falando o porquê. O que significa isso? Que essa moeda pode estar em tendência de alta. Por quê? Está começando um movimento de compra. Então, se você comprar agora e todo mundo começar a comprar depois, aquela moeda vai valorizar. Enfim, só que estou entrando muito no detalhe. Mas esse aqui é o ponto, que essa ferramenta de identificar isso daí já existia nos Estados Unidos. Simplesmente, eu peguei todas essas informações e transformei num canal no Telegram, que mostrava essas informações. Em vez de mostrar no site lá dos Estados Unidos e tal, que ninguém tinha acesso, eu coloquei isso pro Telegram. Agora eu tinha um produto meu que mostrava as movimentações das carteiras diretamente no seu celular, no seu Telegram, em tempo real. E como que eu vendi isso daí? Concorda comigo se eu fizesse um anúncio falando assim, ó, existe um Telegram que mostra as transações das maiores moedas, de criptomoedas do mundo. Não ia servir. Agora a gente posicionou esse produto numa copy que você não precisa ser uma baleia, você só precisa ser a anêmora da baleia, do tubarão. Porque se você conseguir acompanhar os passos das baleias do mercado, dos gigantes do mercado e saber o que eles estão fazendo, você consegue se posicionar antes de todo mundo e acompanhar esses movimentos. Ou seja, a gente criou um produto que chamava na época rastreadores de baleia. Nada mais é do que esse era o entregável. Só que a oferta girava em torno disso, que você não precisava perder tempo analisando, identificando, achando oportunidade. Por quê? Porque aquele simples canal do Telegram já fazia isso. Se você conseguisse usar aquilo ao seu favor, você conseguia entender os padrões das criptomoedas, o que seria vendido, o que está sendo movimentado e acompanhar aquilo. Ou seja, com um simples produto que era gratuito na internet, lá nos Estados Unidos, a gente colocou isso pro Telegram e conseguiu formar um produto em cima disso aí também. Isso estou falando de um produto que a gente mais caprichou, porque a maioria é que na época não tinha inteligência artificial, surgiu um pouquinho depois. Mas depois com inteligência artificial, você vai no chat GPT, tem noção que você cria um aplicativo em questão de 10 minutos com inteligência artificial? Então você entrega um aplicativo com dados sobre inteligência artificial. Muitas vezes a pessoa não quer comprar, você não precisa liberar, nossa, tenho aqui a cura do câncer ou a fórmula mágica do Elon Musk. Não, você só precisa entregar organização e praticidade. As pessoas são preguiçosas. Uma vez que muitos conteúdos existem no YouTube. Só que uma coisa é você pegar o conteúdo no YouTube todo destrinchado, você junta aquilo, você organiza e você encapa aquilo, você dá forma para aquilo, você dá beleza para aquilo, dentro de um aplicativo, por exemplo, ou dentro de uma área de membros, dentro de um PDF. E a partir daquilo você tem um conteúdo que estava todo destrinchado, você organizou, você encapou aquilo, e agora você pode vender pelo preço que você quiser. E por isso que eu falo que uma vez que você consegue entender a proporção da internet, é loucura. Porque as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. E uma vez que você vende organização, praticidade e uma coisa bonita, com uma boa copy, você vende o que você quiser, para onde você quiser. E depois que você assistir esse vídeo, toda vez que você for no seu Instagram, no seu Facebook, você vê um anúncio, você vai clicar, você vai entender cada etapa daquilo e você já vai começar a observar aquilo de uma maneira diferente. Você vai entender que você não precisa ter nada mirabolante para vender. Você consegue vender o que você quiser. E você vai entender um anúncio, você vai ser curioso. Você vai, como eu falei, aqui eu não destrinchei nada, aqui eu só dei um panorama geral para você, completo iniciante, entender como funcionam as etapas. Como que
toda a sistemática de uma venda funciona. Ou seja, eu tenho um anúncio, eu coloco o dinheiro no Facebook, ele mostra esse anúncio para diversas pessoas. Diversas pessoas estão ali, rolando no Instagram, no Facebook, clicou. A pessoa clicou para aquilo lá, vai para uma página de venda. Aquela página de venda pode ser direto a venda naquela página, certo? Ou seja, já mostrar que ele se trata de um produto, ou muitas vezes um vídeo de vendas, ou muitas vezes direcionar para o WhatsApp, onde você vai fazer a venda pelo WhatsApp ali com um atendente, ou no começo, obviamente, você mesmo. Então assim, isso tudo se trata de um funil de venda, mas que tem copy ligada em todas as etapas e tem ali o tráfego fazendo essa engrenagem girar. Você precisa ser curioso, você precisa sair, depois desse vídeo aqui, cada vez que você estiver no seu Instagram, no seu Facebook, você vai olhar agora, não mais com um olhar de consumidor, mas com um olhar de quem quer fazer isso daí dar certo. Você vai olhar um anúncio, por que aquele anúncio está chamando atenção? Quais são os mecanismos daquilo? Você vai clicar, você vai para a página, você vai entender toda a estratégia do funil de venda. Pouco a pouco você vai começando a entender aquilo, você vai consumir conteúdo disso. Um problema muito grande também de quem quer começar no marketing digital, que existem diversas áreas e não nichos, né? Porque nicho, quando a gente fala de nicho, a gente fala aquilo que eu falei, saúde, renda extra, beleza, emagrecimento. Mas quando a gente fala de áreas do marketing digital, existem, por exemplo, o dropshipping, o famoso dropshipping, que muita gente que me procura fala, tô pensando em começar com dropshipping, o que você acha? Cara, dropshipping tá ligado no marketing digital? Óbvio que tá. Por quê? Usa copy para fazer a propaganda ali, o mecanismo de apresentação do seu produto, usa funil de venda, porque você tá ali, você tem que clicar, você tem que ir para a loja, você tem que comprar, você tem que receber aquilo, então aquilo se trata de um funil de venda, e para aquilo tá aparecendo para você, obviamente, tem também o terceiro pilar, que é o tráfego. Então você tem que escolher uma área do marketing digital que você se identifica e focar naquilo. Parar de seguir Deus e o mundo no Instagram e ficar sempre achando que a grama do vizinho é a melhor. Porque é normal, você começa alguma coisa, não, agora eu vou trabalhar no modelo aqui de afiliado. Aí você tá no modelo ali de afiliado, você vê alguém vendendo encapsulado. Aí você fala, nossa, encapsulado dá muito mais dinheiro. Aí você para. Ou seja, você nunca se contenta em fazer aquilo até dar certo. Ou fazer até você ser o melhor naquilo. Não, sempre do seu lado é melhor. Então você sempre tá pulando de galho em galho. Enquanto você não focar em alguma coisa, quando você não falar assim, achei aqui, isso aqui faz sentido pra mim, esse modelo de negócio faz sentido, só vai. Por quê? Você precisa ter uma certeza que você está no caminho correto. O tempo que você vai demorar para chegar no final daquele caminho e alcançar a tão sonhado liberdade financeira, sua liberdade em geral, só que você tem que ter uma certeza que você está naquele caminho. Tô no caminho, posso seguir aqui de olho fechado e vou embora? Pronto, vai dar certo, velho. Eu tenho um dilema que eu falo muito no meu Instagram, que é, não tem como dar errado se você fizer até dar certo. E é certeiro. Eu não conheço uma pessoa que fez, que continua fazendo, que faz, que erra e aprende e que não chegou até lá. Por quê? Porque é uma fórmula. Não tem como dar errado se você fizer até dar certo. Pensa, porra, chega a ser engraçado, chega a ser cômico. E os 3 aprendizados desse vídeo são o seguinte: você tem que dominar os 3 pilares, copy, funil e tráfego. Você tem que entender que o que vende não é o produto, é a oferta, então capricha na sua oferta. E a última coisa que eu não falei até agora, eu vou falar no final, você precisa só de uma oferta para furar a bolha e mudar de vida. É uma oferta. Porque com uma oferta, você consegue fazer mais de 1 milhão com essa oferta. É uma oferta. Você pode errar quantas ofertas acontecer. Mas a oferta que você acerta, você muda de vida. Então, foca nisso. Foca em um mercado. Uma oferta, você muda de vida. E é só isso que você precisa saber. Que você está no caminho certo. Fechou? É isso daí. Conta comigo. Vambora.